teu nessa noite para nós. Ele tem algo da parte de ti para cada um de nós. Por isso eu te peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor envie sobre ele teu Espírito Santo, para que ele seja cheio, para que ele seja usado por ti nessa noite. Vem abençoando, vem curando, vem libertando esse teu filho. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa tentar impedi-lo de transmitir aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, vem batizando ele novamente. Batiza, Senhor, batiza com o teu fogo. Queima, Senhor, queima todo o mal. Queima, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti. Faz dele um vaso novo, um vaso renovado, um vaso transbordante da tua graça, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença na vida dele. Pai amado, Pai querido, nós te adoramos, nós te louvamos e bendizemos. Mãe, eu te peço neste momento, reveste ele com o teu manto sagrado. Visita a casa dele nessa noite, visita os filhos, netos. Vai visitando, mãe, vai entrando naquela casa e vai ajeitando as coisas lá, mãe. Eu te peço, mãezinha, interceda por ele. É o teu servo, é o servo do teu filho, mãe. É o embaixador dessa noite, mãe. Por isso eu te peço, mãezinha, coloca o teu manto sagrado sobre ele agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti confiou a piedade divina, Sempre rege, guarde, confere. e ilumine. Amém. louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Mais uma vez, estamos aqui. Cada terça-feira, cada momento na presença de Deus é uma nova experiência, aonde nós somos tocados pelo Espírito Santo e assim a gente vai crescendo em espiritual. Paulo diz no capítulo 3 de Efésios que por causa do crescimento do vosso homem, da vossa mulher interior, Deus vai te dar não somente o que você está pedindo, mas muito mais do que você pensa ou pode imaginar. Somente para que você compreenda o tamanho da largura, da profundidade, da grandeza de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito da oração, da vida de oração. A nossa oração tem que ter sentido e tem que ter objetividade. Senão a gente só fica jogando palavras fora. Nós temos que aprender a orar, para que nós possamos ter, ver e sentir as respostas de Deus na nossa vida. Nós temos que orar e pedir de maneira certa. Paulo fala que nós não sabemos o que pedir. É o Espírito Santo que vem em nosso auxílio orar por nós com gemidos inefáveis. Jesus fala que nós pedimos, mas não recebemos. Então hoje nós vamos aprender um pouco a respeito da vida de oração. Para que a vida de oração tenha eficácia e resposta de Deus na nossa vida, nós precisamos aprender a orar. Bata no teu peito e diga: eu preciso aprender a orar. Vem Espírito Santo sobre mim nessa noite. Eduque os meus ouvidos. Abra meu coração e prepara minha alma. Porque nesta noite eu quero
no capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. O primeiro que achar, dá a página para nós, para os demais. Como? 1372 da Bíblia Ave Maria. Lucas, capítulo 18. Os apóstolos pediram para Jesus, dizendo que não sabiam orar, e aí pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E ele então ensinou a orar, a rezar o Pai Nosso. Eu falei Lucas 18, e o versículo pode ser o 10 seguinte. E aí Jesus, depois que ensina eles a orar o Pai Nosso, aí ele coloca em paralelo dois cidadãos. Um que orava de forma errada e outro que orava de forma certa. Para dar exemplo para mim e você no dia de hoje, como que deve começar as nossas orações. Na vida do homem velho, na minha vida, quando eu era um homem velho, e na vida de cada um de nós, porque eu acredito que você já é uma nova criatura, uma nova mulher, um novo homem. Depois de mais de um ano aqui de grupo de oração, de Santa Missa, de palavra, de louvor, de cânticos, então nós somos novos. Como que é o nome do irmão ali? O tio do Mário. E a irmã? Nair. Mário e Nair. Vocês são jovens. Eu acredito que vocês nasceram há pouco tempo. São jovens, são novos, novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. O Espírito que vive em vocês e em cada um de nós é eterno. E por ele ser eterno, esse período que nós vivemos aqui na Terra, então nós temos inspirações novas de Deus, constante, perene e eterna. Amém? Então Jesus nos dá o exemplo de como orar. Como quando nós orávamos como homens velhos, então a gente orava, rezava, mas a gente não via resposta, não víamos resultado. Muitas das vezes desanimávamos e parávamos de orar, de rezar. Então, quando nós parávamos, porque já não tínhamos intimidade com a graça, conhecimento de Deus, então aí nós progredia, crescia cada vez mais no pecado e cada vez no mal. E é o que Jesus ensina quando ele fala no Lucas 18, eu falei versículo 10, ele dando exemplo. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé, o fariseu em pé orava no seu interior, desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. Versículo 13. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e o outro, pois todo aquele e o outro não.
Pois todo aquele que quiser se exaltar será humilhado, e todo o que humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. A grande oração da vida do homem e da vida da mulher, nós já somos da igreja, somos de caminhada, temos ministérios. Mas eu quero chamar a atenção, inclusive do povo do YouTube, os jovens, as pessoas mais jovens, aqueles que estão vivenciando os prazeres da carne, que estão no mundo e que têm fé e que acreditam em Deus. Está escutando o povo do YouTube? Então, a grande oração na vida do homem começa quando o homem, como diz Lucas no capítulo 15, vai falar a respeito do filho pródigo que caiu em si. E aí então ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. E o pai estava de braços abertos para acolhê-lo. Então, quando o homem, Jesus está falando que o publicano era o homem que reconheceu o seu pecado, que nem ousava nem olhar para o alto, nem olhar para o céu, e batia no peito e dizia, versículo 13, à distância não ousava sequer levantar os olhos ao céu, batia no peito dizendo, ó Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. A grande oração na vida do homem e de uma mulher começa quando ele entra em si, quando cai a ficha e ele vê que ele está vivendo errado e ele se humilha na presença de Deus. E aí quando ele começa a orar, então essa oração é ouvida por Deus. E Deus começa a trabalhar a vida do homem e o homem permanece na intimidade com Deus. Então o homem precisa arrepender-se e se humilhar. Quando eu, José Carlos, quando eu acho que eu sou um pregador, quando eu acho que eu sou um cara, quando eu acho que os outros não são como eu, como você que anima o músico ou qualquer um de nós, enquanto nós temos orgulho, soberba no nosso coração, e enquanto a gente acha que a gente é a pessoa estudada, capacitada, que nós somos o cara ou a cara, então não tem como Deus trabalhar na nossa vida. Para que Deus trabalhe na minha e na sua vida, e você do YouTube que me ouve nessa noite, para que Deus trabalhe, precisa o homem reconhecer a tua fraqueza, o teu pecado, tem que detectar o erro, para que então seja corrigido, para que seja trabalhar o erro e seja consertado. Isso em um veículo, isso em uma casa, isso no encanamento hidráulico de uma residência, em qualquer lugar tem que detectar o erro. Se não detectar, não tem como sanar, não tem como curar. Enquanto você não entender que você é pequeno, fraco, falho, pecador, que você está errado, e você quer que a vida muda, você quer prosperar na vida, você quer que as coisas dêem certo, o primeiro que tem que se acertar é você mesmo. Somos nós que devemos reconhecer o nosso pecado para que se humilhar na presença de Deus, para que Deus possa começar a trabalhar a nossa vida. E o gostoso é você sentir e ver o trabalhar de Deus. Deus começa trabalhando o teu coração e você vai tirando, o Espírito Santo te ajuda e você vai tirando todo o orgulho, toda a mágoa, ódio, ressentimento, você vai sentindo alívio no teu coração, você vai reencontrando as pessoas que você teve problema, que você teve dificuldade, e você vai se reconciliando e vem vindo
uma sensação de alívio e paz na tua vida, e Deus manda um refrigério do alto para a tua alma, e você vai sendo trabalhado, o teu coração e a tua vida. Então, quando você que tinha gosto pelas coisas erradas, agora você começa a ter gosto pelas coisas certas. Você que não queria saber da igreja, você que não estudava a palavra, você que não rezava, não orava, agora você tomou gosto pelo espiritual de Deus. Então Deus trabalha ao ponto de deixar você cheio na graça. Agora você sente amor, agora você sente a eternidade, agora você tem esperança. Uma palavra errada que o mundo diz é que a esperança é a última que morre. Eu já disse isso aqui e vou dizer hoje de novo: está errado. Está errado esse ditado popular do mundo. A esperança não morre. A esperança é Jesus Cristo. A esperança é o céu. E Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo, presente, aqui no meio de nós. E ressuscitado, Ele não morre mais. Então a minha esperança não morre. Ela está viva. É Jesus Cristo. E eu tenho esperança de ir morar lá no céu. Se você tem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, uma vez que nós estamos transbordante, como o irmão costuma dizer, né? Repleto, transbordante do Espírito Santo, transbordante da graça, então essa graça agora transborda de nós e começa a atingir o que está ao nosso lado. Nosso filho, filha, esposa, nossa família, começa a atingir vocês aqui no grupo de oração. Eu, como missionário leigo da Igreja Católica, por onde eu ando, eu vou levando uma mensagem de esperança, de paz, de amor, de vida nova. Quinta-feira eu estava no presídio militar. Agora, domingo, agora nós vamos visitar um casal, um policial que está com problema, agora ele está no SEMI. E aí, domingo nós vamos ter que ir lá levar uma palavra de esperança. Está com dificuldade de relacionamento com a esposa, com a família. Então isso é graça de Deus que transborda de nós e atinge a vida do irmão. Mas para isso, eu e você precisamos reconhecer o pecado e se humilhar na presença de Deus. Temos que ter vida, sentido. A oração tem que ter objetividade. Eu tenho que rezar porque eu preciso ser melhor, eu preciso crescer no amor, eu preciso crescer em bondade, em graça de Deus. Eu conheço pessoas da minha circunvizinhança que falam para mim: irmão, eu levanto 4 da manhã todos os dias e eu consagro a minha loja, os meus bens, o meu carro, eu consagro tudo a Deus. E aí eu vou na igreja e eu agora aprendi que eu não dou mais dízimo, eu dou trízimo, 30% do que eu ganho. Porque quanto mais eu der, mais Deus vai me devolver e eu vou ganhar muito mais. Irmão, eu tenho um sonho. Uma vez eu estava com uma pessoa cruzando a Avenida Afonso Pena e eu no carro dela, ela do meu lado, na época ela tinha um Corsinha. E aí passou uma F250 do nosso lado. Ela falou: o meu sonho é ter uma caminhoneta dessa. E eu dei um sorriso interior, né? E falei: se você soubesse que o meu sonho é ir morar no céu. Amém? Então, a gente tem que orar para ser, Senhor. Quantas vezes eu não saí da minha borracharia no tempo que eu ia na lotérica? Hoje paga tudo pelo celular, mas eu estou lá há 20 anos. E eu saí orando no meio daqueles meninos ali, aquelas meninas tudo drogadas, com faca na cintura, outro com revólver, outro com garrafa na mão, outros brigando. E eu saía caminhando no meio deles e pedindo: Senhor, coloca os teus anjos sobre mim, sobre a minha casa, a minha família, protege, livre do mal. Senhor, ajude-me a ser uma pessoa melhor. Ajude-me, Senhor, a amar, a perdoar. Ajude-me a vencer o pecado. Esta é a oração. Senhor, eu consagro a Ti a minha missão, o meu ministério. Me dê a sabedoria do céu para que eu saiba viver, para que eu possa ser feliz e fazer a minha família feliz, para que eu possa levar a Tua mensagem, para que eu possa levar a Tua palavra. Então essa é a oração. É buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. E o mais será acrescentado. Então, quando eu
para Deus, para mim ser melhor, outra coisa, não adianta, como eu costumo dizer. Eu conheço pessoas que rezam 3, 4 terços por dia, passa 2 horas lendo a Bíblia e fazendo coisa errada. A oração é para nós fazer as coisas certas. Se nós não temos propósito de fazer as coisas certas, não precisa nem rezar. Está perdendo tempo. Capítulo 59 de Isaías. Não é Deus que não é capaz. Vamos pegar Isaías 59. Aí não precisa nem rezar. Mas a oração é para dar força para você acertar. Agora, se você não quer acertar, não adianta. Se a pessoa está traindo a mulher, povo do YouTube, se a pessoa está traindo a mulher, está se embriagando, está usando droga, está mentindo para se dar bem nos negócios, está fazendo tudo errado, e está rezando, está orando, está perdendo tempo. Vou te provar que você está perdendo tempo. Eu falei Isaías 59, versículo 1. Não vou esperar você pegar, senão demoraria, me perdoe. Mas você pode estudar em casa, Isaías 59. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para te ouvir. São os vossos pecados que colocam uma barreira entre vós e o vosso Deus. Então a pessoa está orando, a pessoa está pedindo para Deus, não está nada acontecendo. Muitas das vezes a pessoa desiste, já cai logo no mundão de vez, mas porque precisa arrepender do pecado. E precisa ter propósito de fazer o que é certo. Não adianta a pessoa viver rezando e praticando injustiça, e falando mal do irmão, do próximo, e vivendo no pecado, no vício, no adultério. Não adianta. E quantos não tem assim? Como o irmão falou. Como o irmão falou aqui, ele usou a palavra, não lembro exatamente, mas é algo assim, que muitos estão caminhando na igreja, mas não estão caminhando com Cristo. E eu lamento dizer, a igreja está cheia de pessoas vazias. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é estar em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Nós não podemos permanecer sendo a mulher velha, o homem velho, corrompido pelo pecado, pelas consciências enganadoras da carne. Nós temos que ser novos em Cristo, novas criaturas. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seus ouvidos demasiado surdos para ouvir. São os vossos pecados que colocam uma barreira entre vós e o vosso Deus. E você, eu e você, e quem me ouve no YouTube, nós não precisamos de outra coisa. Eu, ultimamente, não tenho nem rezado tanto. Eu sou mais preocupado em fazer o que é certo do que rezar. Claro que tem que rezar. E quanto mais rezar. Mas a oração é para fazer o que é certo. Se não tem propósito de fazer o que é certo, não adianta. E não sou eu. Isaías 59 está dizendo: o pecado cria uma barreira. Cabra vive no pecado, a cabra vive no pecado, vive se traindo, vive se embriagando, vive no pecado, no vício, na mentira, na corrupção, e está rezando. Está perdendo tempo, meu amigo. Está perdendo tempo, minha amiga. Pega capítulo 18 do Eclesiástico. Enquanto você pega o 18 do Eclesiástico, eu vou pegar Efésios capítulo 6, eu vou só falar. Efésios capítulo 6 na armadura do cristão. Vai pegando, eu falei Eclesiástico 18. Na armadura do cristão, Paulo fala que nós temos que orar intensamente em todas as circunstâncias. Vou pegar aqui. Em todas as circunstâncias nós devemos estar orando e em oração. Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Não precisa você pegar não. Vai lá no Eclesiástico 18. Efésios 6, 10. Intensificai as vossas invocações
e súplica, e orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. É o que o grupo de oração faz aqui. Oramos por todos os cristãos, oramos pelo sacerdote, oramos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, oramos por todos. E Paulo fala que nós temos que intensificar e orar em toda circunstância. Tudo que você for fazer, a coisa está boa, ore. A coisa não está boa, ore. A coisa está ruim, ore. Você vai começar um trabalho, reze, ore. Você vai fazer uma viagem, reze, ore. Ore em toda circunstância. Ore a hora que vai deitar, a hora que acorda no decurso do dia. Mantenha-se em oração. Orai em toda circunstância e em intensa vigília. 18 do Eclesiástico. Eclesiástico 18. Eclesiástico 18. Versículo 22. Amém? Acharam? Amém? Eclesiástico 18, 22. Nada te impeça de orar sempre. A doença não pode te impedir, a tristeza não pode impedir, a aflição não pode te impedir, a angústia não pode te impedir, a alegria não pode te impedir, a família não pode te impedir, o parente, a visita não pode te impedir. Nada te impeça de orar sempre e não tenha vergonhas de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Em um único versículo da Bíblia, nós temos 3 mensagens poderosas, falando em um único versículo. Esse é o versículo que eu considero, que eu conheço, mais completo da Bíblia. Um dos mais completos da Bíblia. No versículo 22, Eclesiástico 18, 22, nós temos uma mensagem para oração, uma mensagem para a justiça e uma mensagem de vida eterna, de salvação da alma. É uma consequência. Nada te impeça de orar sempre e não tenha vergonhas de progredir na justiça até a morte. O que eu estava falando? Eu estava falando que nós temos que orar, mas nós temos que fazer as coisas certas, nós temos que agir com justiça, progredir na justiça. Então a oração tem que ter objetividade. Eu tenho que ser justo em tudo que está no reduto da minha vida, em tudo que envolve os meus negócios, em tudo que envolve a minha família. Eu tenho que ser justo. Para quê? Para que a justiça e a promessa de Deus venha sobre a minha vida, a promessa de Deus que se encontra na palavra de Deus, para que ela venha sobre a minha vida, eu tenho que agir com justiça. Se eu não agir com justiça, você do YouTube, se não agir com justiça, não adianta orar. A oração é para que você possa progredir na justiça, ser honesto, falar a verdade, ser fiel, ser leal. Se não tem esses propósitos, eu falo de novo, está perdendo tempo. E a recompensa, quando você age assim, a recompensa de Deus é eterna. Esse é o objetivo. Eternidade, vida eterna. As pessoas fazem o contrário. As pessoas não mudam de comportamento, não arrependem do pecado, não mudam de vida e ficam pedindo para Deus trabalho, felicidade, dinheiro, carro, conforto, prazeres. Se não praticar a justiça, não mudar de vida, não for um homem novo, Deus quer salvar a tua alma, quer te levar para morar lá no céu. Se você não arrepender, Ele não vai te dar nada. Agora, se você se arrepender e você buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, então sem você menos e sem você compreender, entender ou saber, Ele vai estar colocando, Ele vai estar abençoando, Ele vai te dar por acréscimo todas essas coisas, como Ele diz em Mateus no capítulo 6. Se vocês soubessem. Pega o versículo 23 aí, na sequência.
antes da oração, prepara a tua alma e não sejas como o homem que tenta Deus. Quem é o homem que tenta Deus? É para preparar a alma, é coração contrito, alma arrependida. Não seja o homem que tenta Deus, é o homem que está todo no pecado, não quer mudar de vida, não quer fazer as coisas certas, e está orando, está rezando, está buscando. Pega o 21. Eclesiástico 21, versículo 6. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. A oração do pobre é aquele que se arrepende, que ama, que perdoa, que se coloca numa condição de humilde, que nada tem. Então essa oração chega até os ouvidos de Deus e Deus se apressa em lhe fazer justiça. Amém? Se vocês soubessem, aquele dia que o irmão Humberto e a Camila foram, tipo assim, à frente ali, tocando e entoando cânticos, e nós fomos ali para fora, no ar puro. Não sei você, mas eu ali fora tive uma sensação de estar no monte, como se estivesse no Horto das Oliveiras, no Monte Tabor. Foi tremendo. O céu estava estrelado. Foi tremendo aquela noite. E aquela foi a primeira noite que eu tinha avisado vocês que nós íamos orar pelos nossos negócios, pelos nossos veículos, pedir a graça, a providência, a proteção de Deus, para que nós possamos honrar compromissos de parcelas de carro, estabelecimento comercial. Lembra? Quem lembra? Diga glória a Deus quem estava. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, e daquele dia para cá, então foi falado, e nós começamos a orar constantemente, pedindo para que as pessoas trouxessem. A gente quer abençoar o povo, e Deus fala que nós temos que abençoar até os inimigos. E aí a gente falando, né, traga a chave do carro, da casa, do estabelecimento comercial, carteira de trabalho, fotografias, celular que representa toda a realidade de nossas vidas nesse mundo moderno, nesses dias de hoje. Se vocês soubessem o que tem acontecido lá em casa com essas orações que nós temos feito aqui, na minha vida, na vida do compadre Domar, na Edilene, e a gente permanece, persevera em oração. O irmão Lindomar, aquele lá, ó, levanta a mão aí, compadre, aquele lá. Ele está só esperando a hora exata para ele dar um testemunho de tudo que Deus está fazendo por intermédio. Ele começou lá, mas por intermédio aqui, da sequência, da vida de oração, dessas orações, o que ele tem recebido é incomensurável, é inexplicável. A lógica de Deus, eu falo para o compadre, a lógica de Deus não é a lógica do homem. Coisas que nós projetamos, planejamos, assim de uma forma, de repente Deus revirou tudo e ficou tudo melhor do que nós pensávamos. Amém? Glória a Deus, amém. Vida de oração. Agora tem pessoas, eu sou acostumado a visitar a família há 20 anos, e tem família que está lá com problema de desentendimento entre o casal, o filho na droga, a filha na prostituição, está tudo lascado. E o cabra pensa que a gente chega lá para rezar um texto, vai resolver o problema. A pessoa está devendo, vai estar devendo para todo mundo, pessoa cheia de dívida, se comprometeu, fez negócio errado, sem dinheiro, sem condições, acha que a gente vai lá jogar uma bênção, rezar o texto, vai acontecer uma mágica. Não existe mágica.
A vida de oração, a bênção de Deus é um processo. É um processo. Você vai se colocando, você vai buscando, você vai procurando melhorar, e você persevera, e você acredita. As pessoas não acreditam. Muitos dos nossos aqui, às vezes, não tem força para perseverar na oração, talvez não acredita, e porque não acredita, não recebe. Jesus fala no capítulo 11 de João: se creres, verás a glória de Deus. Ele falou para Marta, Maria ali, que era irmã de Lázaro, que tinha morrido: se creres, verás a glória de Deus. Então tem que acreditar, mas para acreditar precisa caminhar. Se eu paro de caminhar, eu paro de acreditar. Se eu deixo de acreditar, eu deixo de receber. Então a gente vai perseverando. Está difícil, está duro, está na prova, dá glória a Deus, levanta a cabeça, sacode a poeira, continue adorando, continue louvando. No tempo certo, Deus vai fazer. E Deus faz. Diga, é verdade. É verdade. Deus faz mesmo. Deus faz mesmo. Amém? Amém. Nós somos testemunha viva disso. Cadê os irmãos do cântico? Canta o cântico relacionado com oração para nós, e depois nós vamos orar de novo aqui. Enquanto o irmão canta, você só deixa a canção entrar no seu coração. Vai abrindo a tua Bíblia em Provérbio. Antes da oração, quero ler um texto. Um versículo só. Provérbio 16. Deixa aberto, tá? O Senhor renova. Ele reconstitui o teu interior, reconstrói o teu coração, as tuas emoções, os teus sentimentos. Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. E como eu disse, quando você está renovado na alma, no espírito, o teu homem interior, a tua mulher interior renovada, aí ele começa a renovar o teu exterior. Aí aquilo que você precisa, que está no reduto da tua vida, o teu trabalho, a tua família, os teus negócios, as tuas finanças, ele renova tudo.
Lá em casa eu vou dar uma pincelada, depois o pai vai dar depois que nós começamos a orar aqui, o objetivo, né, eu colocando assim, intenção e tal, né, para ajeitar o trabalho, montar uma lanchonete e tal, para o compadre Lindomar, tocar, trabalhar ali, porque eu tenho um espaço ali no centro, onde eu tenho uma borracharia e tal, e ele se dedicou, se empenhou, foi fiel no pouco, e Deus confiou muito mais, Deus deu muito mais. Estou tomando a liberdade, compadre, já para dar uma pincelada, porque você pode preparar, porque o testemunho vai ser seu. Amém? Amém. Aí, o compadre fez um negócio lá, está parecendo um brinco, a borracharia parece a cara do Hulk. E a lanchonetezinha ali toda acabadinha, com todo de zinco na frente, com todo lateral, com freezer, com tudo quanto é coisa lá. E no final a dona Dilene teve que assumir, porque ele arrumou um serviço lá na Cantina Romana. O lugar onde a Cantina Romana é o lugar onde todos os garçons da cidade têm sonho de trabalhar na Cantina Romana. Ele chegou, Deus inspirou ele, caçou na internet, ele foi lá e o pessoal contrataram ele, está trabalhando na Cantina Romana. Muito melhor do que ele poderia tocar na lanchonete lá. É isso que eu falei assim, o que Deus tem feito por intermédio da caixinha de oração, dos objetos, a gente vem, coloca, ora, então Deus faz, Deus renova. Amém? Amém. Vamos orar, pega o capítulo 16 e o versículo 3. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Vamos orar. Vamos. Se você quiser trazer ainda dá tempo, chave de carro, de comércio, estabelecimento, celular que representa conta bancária, representa família, representa sua residência, teus negócios, traga e vamos orar, vamos consagrar, vamos confiar ao Senhor. E outra editora está dizendo assim, consagre os teus negócios ao Senhor e terão bom êxito. Eu dei um testemunho, e nós somos testemunha disso. Eu acredito que no tempo que nós estamos orando aqui, eu acredito que alguém deve ter resposta, deve ter, talvez você não está percebendo, mas eu acredito que Deus está, pode abrir essas garrafas aí, eu acredito que Deus está abençoando aquele que é aposentado, e Ele vai dar sabedoria do céu, para aprender, para administrar de maneira correta, não se comprometer, comprar aquilo que é necessário, aprendermos a viver com o que temos, não fazer compromisso para não ficar endividado. Ele vai abençoar aquele que está trabalhando, empregado. Irmão Edson, Deus vai abençoar o teu trabalho, Deus vai abrir as portas em nome de Jesus e vai te dar cada vez mais oportunidade de trabalho nessa área da construção civil, que eu sei que é a sua área. Não vai faltar oportunidade de trabalho, não vai faltar a graça, não vai faltar o poder de Deus. Você leve essa água que agora com essa água benta, santificada, exorcizada que eu tenho aqui, eu vou colocar sobre essas garrafas, e quando você chegar no seu estabelecimento, na tua casa, no teu veículo, o irmão João José que trabalha com o veículo, você joga, pede a proteção, a graça, a providência de Deus, e em nome de Jesus, o Senhor há de ter misericórdia e providenciar e preparar cada vez mais a nossa vida, porque Deus, Ele te quer feliz e Ele é fiel, Ele vai abençoar o teu trabalho, os teus negócios. Se tem alguém doente, se está havendo desavença, desentendimento, eu tenho um testemunho tremendo sobre água benta. Já falei, uma esquina lá próximo da minha casa estava acontecendo acidente. Há uns 10 anos atrás, estava acontecendo acidente, toda semana tinha vezes que era 2, 3 acidentes. E eu chamei o irmão Paulo, que fazia missão comigo no Presídio Federal, hoje ele já está no céu. Chamei ele e a Edilene, nós fomos lá, jogamos uma água benta e pedimos a presença dos anjos do Senhor, a proteção de Deus, rezamos uma Ave Maria e consagramos aquele lugar a Deus. Nunca mais aconteceu, já faz mais de 10 anos. Pode olhar nos documentos aí, pode investigar ali na Marechal Rondon com a Ernesto Gás. Eu tenho a Dom Aquino na frente e eu estou entre a Dom Aquino e a Barão. É a Marechal Rondon
põe nesse lugar. Tem mais de 10 anos que não acontece um acidente naquele lugar. Porque onde cai essa água exorcizada, santificada, o mal tem que sair. Porque a água não se mistura com o óleo, o bem não se mistura com o mal, o Cristo não se mistura com o Belial. Então, quando chega a graça de Deus, o mal cai por terra. Em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos a Ti. Esses podem levantar a mão e impor as mãos, para que sejam abençoados todos esses objetos aqui que representam a nossa vida, Senhor, que representam comércio, veículo, trabalho, família, saúde. Abençoa, Senhor, pessoas que estão desempregadas aqui, talvez nessa caixa de oração, pessoas precisando de cura física. Derrama o bálsamo da cura e da libertação. Liberta de toda a opressão, Senhor. Liberte de todo o mal. Que toda dor física caia por terra. Em nome de Jesus. Pode ser que tem pessoas aqui viciadas em bebidas alcoólicas, em droga. Pessoas aí vivendo do jeito do mundo e os pais pedindo para que seja renovado. Renova, restaura, reconstitui, reconstrói, cura, liberta e faça nova todas as coisas na vida do teu povo, Senhor. Ouça-se. Abençoa, Senhor. Renova o teu povo, Senhor. Fortaleça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Dá tempo para o testemunho? Tem algum corajoso hoje? Semana passada tinha um monte. Botei demais. Oh, irmão